Fala galera, bora começar esse pós-jogo de hoje um pouco diferente. Não tô no meu cenário habitual, mas pra gente comentar o que foi essa partida diante do Anápolis. Espero que o áudio esteja mais ou menos aqui pra gente, tá bom? Uma vitória, 1 a 0, não é o ideal, não é um começo de campeonato goiano pro torcedor tirar o chapéu, mas também não é para arrancar os cabelos, sabe? Acho que aquele meio termo que é sim preocupante se a gente olhar em um cenário mais amplo de Série B do Campeonato Brasileiro, mas para começar, eu não imaginava com o elenco montado, né? Óbvio que a expectativa era maior, mas com o elenco montado eu não imaginava algo muito diferente disso, tá? Confesso que até gostei de alguns momentos desse jogo contra o Anápolis, principalmente ali no comecinho. Acho que o Zé Ricardo está montando uma boa estratégia para o começo dos jogos. Se a gente observar, por exemplo, o começo do jogo contra o Goiânia foi bom, na Serrinha. O Goiás até merecia ter aberto o placar naquele jogo, talvez com 7, 8 minutos, teve a finalização do Getúlio e tudo mais. Contra o Atlético também 2 finalizações de fora da área, ali com 1, 2 minutos do primeiro tempo. O Goiás também se mostrando veloz e eficiente nesse jogo contra o Anápolis, de criação de jogadas, né? Faltou de fato o gol, algo que precisa acontecer nesses jogos do Campeonato Goiano. O Goiás abriu o placar um pouco mais cedo para dar uma tranquilidade maior, né, no decorrer da partida, principalmente nesses jogos dentro de casa. Mas olhando por esse cenário, eu gostei sim do início de jogo do Goiás. Se a gente pegar o cenário completo do jogo, a bola do Goiás acabou entrando, né? O Anápolis também teve a sua chance. É um time muito organizado, bem mais organizado do que o Goiás, bem mais coeso, sabe, por exemplo, mais o que quer dentro de jogo, né? E o ataque também do Goiás é muito pouco eficiente. A bola acabou entrando pelo lado do Goiás e eu vejo que é uma sorte que o Goiás tem no Campeonato Goiano, né? Claro, o elenco é muito melhor do que em relação aos adversários, mas é um tipo de sorte que geralmente a gente não tem. Por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Goiás acabou fazendo sim um belo gol dos minutos iniciais, que eu comecei comentando aqui com vocês, né? A marcação alta do Goiás, principalmente com o lado esquerdo, onde o Sandro acaba subindo bastante no meio de campo, consegue ser uma boa alternativa também. Até os minutos iniciais, por exemplo, do Paulo Baia, que na minha avaliação fez um jogo ruim, mas foram bons minutos, né? Ali pelo lado esquerdo, algumas jogadas com o Sandro na saída de bola. O Luiz Henrique também, que acabou fazendo a sua estreia hoje como titular. E o Paulo Baia caindo pelo lado esquerdo do campo. Mas isso durou até uns 10, 15 minutos, né? O Goiás acabou ficando um time com pouquíssima criatividade. Aí entra o Alan no time, aí se fala... acaba saindo o Alan do time e entra o Anderson Oliveira. Quando um entra, você pede o outro. Quando esse outro entra, você acaba pedindo a troca de novo. Então só mostra o quão... Não tem nível, né? De fato, falando de forma respeitosa, os jogadores não tem nível algum para jogar com a camisa do Goiás, né? São jogadores que para criação de jogadas não funcionam. Ou seja, se você pegar um time postado na defesa, eu acho que o Anderson tem até um pouco mais de técnica do que o Alan, mas uma defesa postada, independente se vai ser na Série A, Copa do Brasil ou Goianão, independente do nível técnico, eles não conseguem marcar gols. Já vem falando isso desde o ano passado. Se colocar o Anderson e o Alano na segunda divisão do Goianão, eles não marcarão 5 gols, porque de fato não tem essa característica. Como pode, né? Um atacante no futebol. Mas esse é o que a gente tem para hoje, né? Então, se tiver com uma defesa postada, você pode ver que não cria nada. Em um contra-ataque, até acaba iludindo de vez em quando o torcedor. Por exemplo, hoje, acho que o Alano até teve 2 boas jogadas ali pelo lado direito, boas arrancadas, saindo das pontas e vindo pelo meio de campo. É sempre uma jogada bem trabalhada, uma das características, né, do Zé Ricardo. E o Anderson Oliveira, por exemplo, no jogo contra o Goiânia, ele se saiu bem também desta forma, né? Entrando, por exemplo, no segundo tempo, pegando a defesa obviamente mais cansada, um pouco mais aberta também, e indo para cima conseguindo mais êxito. Nos jogos onde precisa criar a defesa postada, não sai absolutamente nada, né? Então, do lado do Anderson Oliveira, pouquíssima coisa, né? Até começa bem algumas movimentações pelo lado esquerdo, mas de criar de fato, fazer uma jogada diferente, não conseguiu absolutamente nada. Do primeiro tempo do Goiás, acho que eu destacaria aí o gol perdido pelo Brenner Herculano. Eu sei que a bola foi um pouco forte, acho que foi a inversão de jogada, acho que foi do Wellington. Encontra o Paulo Baia em uma boa situação, acaba cruzando ali para o meio da área. O Herculano meio que chega de carrinho, é uma finalização que é assim difícil, mas um centroavante com camisa 9 não pode perder aquele tipo de gol, né? Teve a outra finalização também do Sandro, onde ele apareceu bem pelo meio de campo, acaba finalizando de fora da área. O goleiro do Anápolis, acabou fugindo o nome dele aqui agora, bom goleiro por sinal também, bem posicionado, faz a defesa, acaba espalmando, e o Everton dentro da pequena área dá
uma chicotada na bola, todo torto, né? Uma coisa assim, a qualidade também do Everton. Eu já vinha falando também desde o começo do ano. Para um bom reserva para a Série B, tudo bem, agora para titular é muita coisa com a camisa do Goiás, tá? Acabou finalizando mal. Eu colocaria essas duas chances. Ah, e teve a do Juninho também, né? Uma boa finalização de fora da área. Acaba desviando ali no zagueiro, o goleiro do Anápolis também jogando para escanteio. Mas de jogada bem trabalhada de fato, apenas essa. Uma inversão, acho que foi do Wellington, com a perna esquerda, encontra o Paulo Baia na ponta esquerda, ele faz o cruzamento, o Brenner Culano acaba furando. Com o Anápolis também, um time bem organizado, o Goiás ainda pegando o ritmo de jogo, é natural, mas confesso que fiquei incomodado com muitos erros de passes, né, pelo lado do Goiás, principalmente no setor ofensivo. Acho que já estamos na terceira rodada do Goianão, que não é grande coisa, mas já deu um tempo para os jogadores se adaptar um pouquinho ali à rotina, a conhecer cada um dos atletas e, pô, se preparando para uma Série B de Campeonato Brasileiro contra o forte Anápolis, beleza? Para a realidade do Goianão, mas que está na Série D do Campeonato Brasileiro, sabe? Então aí já mostra, já dá, o ataque já dá sinais que isso para a torcida já é claro há muito tempo, que precisa de uma reformulação muito grande até o início do Brasileiro. Vamos ver se muda alguma coisa. Não coloco muita fé não, tá, em relação a isso. Então basicamente o primeiro tempo com boas chances também do Anápolis, é bom a gente ressaltar. O Goiás também nos momentos que fazia uma marcação alta, sobrava espaço, se postou mais à frente do que o Anápolis. Eu acho que isso também é importante, né? Você jogando dentro de casa, enfim, frente ao seu torcedor, precisa ter uma postura mais ousada. E o Anápolis conseguiu sim chegar por lá. Algumas rebatidas, um chute do Fábio também bem travado, acho que foi pelo Juninho ali atrás. Teve uma finalização do camisa 6 também, acho que o João Paulo, dentro da grande área, ele acaba pegando mal também. O Ian Souto com alguns cortes interessantes, o Antônio também um jogo razoável dentro ali do sistema defensivo, mas olhando também pela defesa, né? Terceiro jogo nesse campeonato goiano, mesmo não sendo os ideais, pensando em uma realidade de Série B, e nenhum gol sofrido. Que tal presentear quem você ama com mais saúde e diversão? Aqui na Bueno Tênis Club, o tênis e o beach tênis são as estrelas dessa jornada. Imagine celebrando cada vitória, grande ou pequena, e aproveitando cada momento ao máximo. Aqui na Bueno Tênis Club, você e sua família podem. Clique no botão aqui embaixo para começar essa revolução. Esse é o ano para escrever a sua história de superação. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, fique com um recado da Bueno Tênis Club. No caso, para você começar a praticar um novo esporte nessa temporada de 2024, tanto tênis quanto também beach tênis, está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, ali próximo ao shopping Goiânia Shopping e ao Vaca Brava. Vou deixar todas as informações para você agendar a sua aula experimental lá na Bueno Tênis Club. Para falar um pouco sobre o segundo tempo, eu não gostei do segundo tempo do Goiás. Acho que o gol logo cedo, né, aos 10 minutos do Juninho, acaba mudando esse panorama, né? Não vai ser um Goiás que vai colocar o pé em todas as divididas, é só um jogo da fase de grupos ainda. Então, ainda com a parte física pegando no tranco ainda, é natural, né? A gente não vai ver um time massacrando, fazendo 3-4-0, apesar que isso seria assim, muito importante para a confiança dos jogadores e principalmente para a torcida, que não está, digamos, muito empolgado, né, com essa temporada que se inicia. Mas dentro da realidade, colocando o lado mais racional, era isso basicamente que o Goiás poderia fazer. Acho que se não faz aquele gol ali, seria um jogo com cara de 0-0, né? O Goiás que naquela boa recuperada de bola no meio de campo, né? Um lance meio esquisito, mas tendo também os méritos do Juninho, que recebeu meio que um presente ali pelo meio, muito aberto, mas conduziu bem a jogada com a perna direita e acabou finalizando com a perna esquerda já dentro da grande área, deslocou bem o goleiro, não foi afoito demais no lance, foi bem calmo, com um bom controle de jogo. E na minha avaliação, acho que essa foi a pior partida, por incrível que pareça, do Juninho no meio de campo. Eu não coloco assim, pior no sentido que ele não ajudou, tanto é que marcou o gol, ou até mesmo nas suas jogadas, mas eu achei o Juninho um pouco mais desatento no jogo de hoje. Errou algumas saídas, perdeu algumas bolas ali também, que nas duas primeiras partidas isso não aconteceu. Mas foi-se um jogo muito bom do Juninho, apenas que, na minha opinião, apesar do gol, ele fez um desempenho abaixo do que, por exemplo, os jogos contra o Goiânia e contra o Atlético. E que bom, né, que mesmo caindo um pouco de rendimento do que aquilo que a gente acostumou nos dois últimos jogos, ele ainda conseguindo marcar um gol. Acho que pode ser sim um nome, digamos, uma surpresa
até o início da Série B, tá? Um segundo tempo também muito truncado, um jogo que ficou com essa característica de quando um dos pontas, de qualquer um dos dois times, conseguia escapar, logo era parado com uma falta, então o jogo não fluía pelo meio de campo, né? O segundo também foi mais ou menos isso. Entrou o Alano na vaga do Anderson Oliveira, eu falei, também não conseguiu criar tanta coisa, mas pelo menos com um time já perdendo, no caso o Anápolis, cedeu alguns espaços e ele acabou aproveitando um ou outro contra-ataque para aparecer no ataque, né? Não para marcar gols, não para criar grande perigo assim. Entrou também o Dieguinho, entrou o Getúlio, em determinado momento do jogo, o Goiás quase num 4-4-2, né? Ali com o Getúlio, aliás, às vezes até mesmo um 4-2-4, tendo o Getúlio junto com o Brenner Culano. Não saiu muita coisa não, teve até uma finalização, um cabeceio do Brenner Culano aos 13 minutos, uma boa defesa também do goleiro mandando por cima. Um Goiás posicionado pelo menos com uma boa marcação, o Anápolis explorando um pouco mais o Everton pelo lado direito. Na minha avaliação deixou muito espaço também ali para os pontas do Anápolis, a descida do lateral esquerdo também do Anápolis, que acabou incomodando bastante aquela região do gramado, mas a zaga bem posicionada, bons cortes aí do Ian Souto, do Antony também, boas saídas do goleiro Tadeu. Um jogo que não teve de fato grandes emoções no segundo tempo no lado ofensivo, né? Olhando para a gente pelo lado do Goiás. No Anápolis, algumas finalizações, principalmente já nos acréscimos, muitos cruzamentos para dentro da grande área. É óbvio, uma hora ou outra a bola vai acabar sendo desviada, Tadeu bem posicionado, algumas finalizações de fora da área, conseguindo se sair bem. Teve a finalização meio que esquisita ali do Anápolis, que a bola bate na trave, uma sorte também do goleiro Tadeu, acaba voltando para o meio da grande área, depois ele consegue fazer uma boa defesa também. Ficou mais aquele abafa ali nos minutos finais, mas que foi um jogo bem equilibrado, sabe? Acho que o Anápolis foi sim um bom parâmetro, né, para o Goiás nesse duelo. Agora tendo o próximo contra a Aparecidense, fora de casa, acho que vai ser mais um jogo bom para o Goiás testar. Esse começo de campeonato goiano não tá moleza para o Goiás não, isso é bom, tá? Eu acho que isso é importante para um começo de ano, para quem tem aspira grandes coisas, né, durante a temporada, e começou, na minha avaliação, com um elenco aquém do que o torcedor queria, imaginava, esperava, guardava para esse ano de 24. Não quer dizer que esteja tudo perdido, não quer dizer também que com 3 rodadas de vencibilidade no Campeonato Goiano, esse time é perfeito. Acho que a gente tem que ter sim uma cautela no momento de analisar, de criticar e tudo mais, mas deixa sim a desejar. Já estava esperando hoje um Goiás um pouco mais, não sei se entrosado, mas um pouco mais assertivo, com um pouco mais de criatividade dos seus atacantes, né? Se tratando de Campeonato Goiano, eu acho que não vai dar, sabe? Sendo bem sincero, um ataque com Getúlio, com Anderson, com Alan, é muito cedo ainda, com Paulo Baia, não dá, tá? Isso daí precisa ser revisto para a Série B. Talvez para a composição do elenco, tudo bem, mas para ser titular, precisa ou melhorar muito, ou principalmente ir no mercado e trazer peças que já resolvam. Parece que esse vocabulário não existe mais no Goiás há muitos anos, né? Jogadores que chegam para resolver. Acho que de contratações, talvez o Sander, né? Enfim, que eu posso mais agregar? Os minutos finais, é isso, análise do jogo. Acho que é basicamente isso que eu penso, tá? Da partida. Não foi um jogaço, não foi algo nesse sentido, mas dentro do esperado. O Anápolis sempre é um time muito bem armado pelo técnico Cláudio Vinck. Goiás que para esse jogo contra a Aparecidense, conseguindo manter uma boa intensidade, às vezes até melhor no meio de campo, com o retorno do Dieguinho. Na minha avaliação ele acabou sendo poupado hoje, entrou no segundo tempo. Até gostei da movimentação do Luiz Henrique no comecinho do jogo, mas depois acabou sumindo, né? Por ser um camisa 10 na sua função. Também pegou pouco na bola quando o Goiás precisava. Acho que mantendo essa intensidade, um bom destaque do Wellington, do Juninho também, no meio de campo. O sistema defensivo, apesar de jovem, não vem sofrendo gols. Olhando para um cenário mais abrangente, como por exemplo da Série B, acho que precisa melhorar assim, em alguns aspectos, mas a gente vai batendo um papo sobre esse assunto nos próximos dias. Combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Bueno Tênis Club para você começar a praticar um novo esporte, tênis ou beach tênis, neste ano de 2024. Vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e pelo menos saímos com os 3 pontos, né?